espero que vocês estejam bem descansadinhas hoje, porque hoje vocês vão ter que me engolir. O dia todo, já pensou o que é isso? Bem, eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 29, a partir do versículo 15, onde está escrito assim: Depois disse Labão a Jacó: Acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça Raquel. Respondeu Labão: Melhor é que eu te dei, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu ali a sua filha e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: Que é isto que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará mais meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: Soube o Senhor que eu era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: Agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho, então disse: Esta vez louvarei o Senhor. Por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva. Coabita com ela para que dê a luz e me traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu minha voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho, Jacó. Disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Amém. As irmãs podem sentar. Eu quero pedir um grande favor a vocês, que vocês mantenham a Bíblia aberta o tempo todo enquanto eu estiver pregando.
Eu quero que vocês ouçam a palavra pregada e vejam se é aquilo que está escrito na Bíblia. Nós estamos já há muito tempo na tribulação. Não chegamos na grande tribulação. E Paulo diz a Timóteo: sabe, Timóteo, nos últimos tempos muitos apostatarão da fé por seguirem a ensinos de demônios e de espíritos enganadores. Ora, só quem apostata da fé é crente. E como é que crente vai seguir ensinos de demônios? Se o crente não vai em centro espírita. O crente vem na igreja e ouve o ensino que vem do púlpito. Pois eu digo para vocês que os espíritos enganadores estarão pregando nos púlpitos como grandes pregadores e estarão deturpando o que está escrito. Por isso, é preciso que você ouça com sabedoria. Tem que ser pregado o que está escrito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estávamos conversando. Alguns pregadores. E um deles disse: é por isso que Jesus Cristo diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu disse: não, meu irmão. Jesus não disse isso. Jesus disse. Eu disse: não. Se você olhar João 14, aonde está escrito, ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai. Mas não é a mesma coisa. Eu disse: não. Se você ler depois desse versículo, Jesus diz para Filipe: eu e o Pai somos um. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Em qualquer Bíblia que eu já examinei, vem. Português, inglês, francês, italiano e árabe eu sei o suficiente para saber que vem. Mas eu já perguntei a um turco na Bíblia dele, já perguntei a um russo, já vi isso no Japão, pedi um irmão para a Bíblia dele em japonês lá em Narita, onde fica o aeroporto de Tóquio. Vem. Porque quando Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está dizendo: eu e o Pai somos um. Quando eu digo ninguém vai ao Pai, significa que o Pai está distante dele. Isso é deturpação da palavra de Deus. Quando Jesus Cristo venceu o diabo na tentação do deserto, ele dizia: está escrito. É só o que está escrito. No domingo da ressurreição, quando Jesus Cristo andou com os discípulos de Emaús, ele tomou versículos escritos a respeito dele e curou a alma daqueles 2 discípulos. Lembra que Paulo disse: os de Bereia são melhor do que os de Tessalônica, porque eles comparam com o que está escrito. Então, eu peço a vocês, fiquem com a Bíblia aberta. Logicamente, eu não vou reler tudo, mas eu vou dizendo o que está escrito. Tá bom? Não se aborreçam comigo. Mas, o que é que eu vou fazer? Eu não posso pregar a minha palavra. Eu tenho que pregar o que está escrito. Bem, aqui nós vamos falar hoje nós vamos falar de mulheres. E vou começar agora de manhã falando de 2 mulheres, irmãs, filhas do mesmo pai e da mesma mãe, formadas no mesmo ventre, criadas sob o mesmo teto, na mesma cultura, comendo as mesmas comidas. Primeiro, eu quero nos situar. Jacó foi aconselhado pelo pai Isaque e pela sua mãe Rebeca a correr para a casa de Labão, seu tio, porque o irmão dele, Esaú, o tinha jurado de morte. Ele foi, sabemos que no meio do caminho ele parou em Betel, que era a luz,
Quando chegou na casa do tio Labão, foi bom. Mas o Jacó era solteiro. E ali tinham duas primas, solteiras, virgens, prontas para o casamento. Ele olhou para uma, olhou para outra, se impressionou com a beleza de Raquel. A Bíblia aqui não diz que Lia era feia. Porque tem gente que prega como se Lia fosse um tribufu. Não era. Lia era uma moça, virgem, esperando que o pai lhe desse um marido, porque naquela época era o pai que provia tudo isso. Mas Raquel, a Bíblia diz que ela tinha os olhos baços, Lia tinha os olhos baços, o que significa ela era míope, devia olhar assim, fechando os olhos. Mas Raquel não. A Bíblia diz que Raquel era linda, de rosto, semblante e de aparência. Então, eu quero lhe dizer que Jacó ficou 1 mês na casa de Labão. Está escrito no versículo 14. Disse-lhe Labão: de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Então Jacó ficou olhando e se maravilhando durante 30 dias, olhando para Raquel e querendo Raquel como esposa, mas ele não tinha um tostão para pagar o dote. Então, quando Labão ofereceu para ele o emprego, ele disse: 7 anos eu trabalho de graça para pagar o dote da tua filha caçula. Ele inflacionou o mercado. Ele exagerou. Trabalhar 7 anos para comprar uma noiva. E Labão gostou do preço? Tudo bem. Melhor dá-la para ti do que para outro. Então Jacó vai para o deserto cuidar das ovelhas de Labão, porque naquela época o pastor ficava com as ovelhas no deserto. Às vezes eu fico meditando nesse texto. 7 anos. Puxa vida, era muito querer uma mulher. 7 anos. Quantas noites de lua ele olhava para a lua e ele sonhava com a Raquel dele, com a noiva dele, com a mulher que ia ser sua esposa. Ele amava a Raquel, a Bíblia diz. Mas ele não conhecia Raquel. Ficou 30 dias na casa com o tio. Mas ele não tinha conhecimento de quem era Raquel. Ele não tinha conhecimento de quem era Lia. Mas ele se apaixonou. A aparência dela causou impressão. E nós sabemos como a aparência cria impressão, tanto que nós nos enfeitamos para causar uma impressão. Não é? Para causar uma impressão. Então, quantos poemas esse rapaz ensaiou para dizer para ela na noite do casamento? Quanta coisa bonita ele treinou para dizer para ela durante a lua de mel. Ele fez uma contagem regressiva. Quando chegou o dia, versículo 21, ele foi a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Ele estava contando os dias. Isso era muito importante para ele. E tudo bem, Jacó disse: tudo bem. Labão disse: tudo bem, vamos fazer um banquete. Fez o banquete. Naquela época o banquete era para os homens. E haja vinho. E à noite
ele passou Lia para a tenda de Jacó e deu para a serva de Lia, Zilpa, para servir a Lia. As pessoas dizem, mas isso está errado. Não, era costume do lugar. Mas Lia aceitou, era pai dela. Era pai dela. Lia era uma moça virgem, não devia ser feia, não devia ser muito diferente de Raquel, para dizer que uma era gorda e outra era magra, uma era baixa, outra era alta. E depois, na hora H, a Bíblia diz que Jacó, versículo 23, à noite conduziu ali a sua filha e entregou a Jacó. Jacó entrou na tenda, viu a moça em cima da cama, coabitou com ela. Você pensa, essa moça tinha um sonho. Ela era uma virgem, esperando pelo marido que o pai ia dar para ela. E agora o pai lhe deu por marido o seu primo Jacó. Essa moça estava em estado de graça feliz. Não tinha nenhuma experiência com homem. Ela só tinha o sonho. Esposa, lar, filhos. Jacó ali, apaixonado, deitou com Lia, achando que era Raquel. Você pensa tudo que Jacó disse para Lia, tudo o que ela ouviu de Jacó, dos 7 anos que eu esperei por esse momento, desde o dia que eu te vi, eu te desejei para minha esposa, nunca quis outra na vida. Esse momento é o momento mais precioso da minha vida. Quanta saudade eu tive de ti quando eu estava no deserto. E nas noites de lua compus tantos poemas para ti. Tu és a mulher mais linda do mundo. E todas essas coisas. E Lia recebeu aquilo tudo como o sonho do coração dela. Agora ela tinha um marido que a amava. Agora ela tinha um marido que sonhou com ela. E tudo ela recebeu. No outro dia de manhã, ela ouviu o pavor no rosto de Jacó. Ai! Labão, o que é isto que fizeste comigo? Versículo 25. Ao amanhecer viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão: que é isto que me fizeste? Isso na frente de Lia. Essa moça teve que ouvir isso tudo. Não te servi eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste? E Lia, aquilo tudo que ele me disse ontem à noite, todo aquele amor não era para mim. Ele estava dando para outra. E usando o meu corpo. E Labão diz para ele, não é assim na minha terra. Dá-se a primogênita, dá-se a caçula antes da primogênita. Se você realmente quer Raquel, você terá Raquel. Mais 7 anos trabalhando para pagar, porque o preço de uma é o preço da outra. A Bíblia diz, mas Jacó amava, a Bíblia diz, mais a Raquel do que a Lia. E ele trabalhou mais 7 anos de graça para servir ao sogro. 14 anos ele serviu para ter as 2 mulheres. Passou o tempo, ele recebeu Raquel, e para a serva de Raquel,
Labão deu Bila. Pronto. Só que você pode imaginar a diferença. Ele era apaixonado por Raquel e não por Lia. Mas o povo diz, mas Lia aceitou. Não. Olhe uma coisa. Jacó entrou na tenda. Lia estava lá, deitada. Mas era escuro. Era escuro, mas a Bíblia não diz que ele tropeçou nas coisas, que ele errou, acertou tudo direitinho. Soube tudo como era. Ele só não olhou para o rosto. Ele não olhou para o rosto. Mas o resto tudinho, o que interessava, ele fez. E agora, eu pergunto para você, minha irmã, quem é que aguenta entrar num casamento onde o marido é apaixonado por outra mulher mais jovem e mais bonita? Hein? Você diz, não vai dar certo. Esse casamento não tem futuro. Eu não posso competir, minha irmã. O meu marido está apaixonado por uma mulher mais jovem e muito mais linda que eu. Não dá para mim. Não dá para mim. Depois de tanta humilhação, eu não posso ficar. Só que ela não podia pensar em divórcio. Graças a Deus, a praga do divórcio não existia na mente de Lia. Aí veio uma frase, vem um versículo que eu podia parar de pregar agora, depois desse versículo, porque já se sabe o que vai acontecer. A Bíblia diz no versículo 31, vendo o Senhor que Lia era desprezada pela fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Pronto. Olha Deus. Deus se colocou a favor de Lia. E se Deus é por mim, quem será contra mim? E se Deus é contra mim, quem será por mim? Lógico que Lia vai ganhar nessa guerra. Eu escrevi um livro, não tem em português. Foi nos Estados Unidos, sobre a saga de Lia. Que fala exatamente sobre esse assunto. Quando Raquel viu que Lia era fecunda, ela teve inveja. Mas olha a atitude de Lia, você vai ver. Lia sabia que ela era desprezada, sabia que ela era humilhada, sabia que ela era relegada a segundo plano, terceiro ou quarto. Raquelzinha brilhava como estrela. Ela era a amada de Jacó. Deus viu que Lia era desprezada. Lia era a esposa. Foi o pai dela que a entregou a Jacó. Ela não tomou marido de ninguém. Ela não flertou com o marido dos outros. Ela não se enfeitou para conquistar. Foi o pai dela que entregou, porque esta era a forma santa e correta de agir naquela época. Como Raquel também. Raquel não se ofereceu, mas aceitou ser a segunda esposa. Vendo Deus que Lia era desprezada pela fecunda. Naquela época, a mulher, para honrar o marido, tinha que ter muitos filhos. A esterilidade era uma forma de provar que a pessoa tinha o ventre amaldiçoado. Porque o ventre de uma mulher estéril
era comparado a uma sepultura. Caiu ali, morreu. Mas também era uma forma da mulher provar para todo mundo, ver como meu marido é forte, é poderoso, é um garanhão. Então, cada filho que ela tinha, ela provava para os outros. Lá no Iraque, onde eu morei, cada filho que uma mulher tem, ela ganha uma pulseira para botar no tornozelo. Quando já está com muita pulseira num tornozelo, vem para o outro. Depois é que as pulseiras vêm para os braços. Porque é uma forma de provar. Meu marido está no couro. Lia, olhe bem. Versículo 32. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso me amará meu marido. Cada filho de Lia é um tributo de louvor e gratidão a Deus. Lia grita que é Deus que dá o filho e não o marido. Lia grita que o culpado de você ter um filho não é o marido, é Deus. Cada filho de Lia era um canto de louvor, de gratidão ao Deus que lhe deu aquele filho. Olhe, a Bíblia diz, ela engravidou e diz: o Senhor atendeu a minha aflição, chamou o menino de Rúben. Você sabe o que significa a palavra Rúben? O Deus que atende o clamor do aflito. Concebeu de novo e diz: soube o Senhor que eu era preterida e me deu mais este. Sabe o que significa Simeão? O Senhor que supre a necessidade dos desprezados. Concebeu outra vez e deu à luz, e deu ao nome o filho Levi, que significa: Deus trará meu marido de volta. Ela sonhava com aquela primeira noite. Ela sonhava com o amor daquela noite. Ela queria aquilo, porque ela teve, mas foi um engano. E ela não podia esquecer. Concebeu quarta vez e teve um filho, a quem, e ela disse: agora louvarei o Senhor. Por isso lhe deu o nome de Judá, que diz: o Deus que é digno de todo louvor. Pronto. Olha, cada filho de Lia, um tributo de louvor a Deus. Que mulher é essa? Que uniu e segurou em Deus, e Deus com ela, e andaram. Você acha que Lia deixou de ser humilhada? Não. Acha que Lia deixou de sofrer? Não. Acha que Lia deixou de ser preterida? Não. Acha que Lia parou de chorar? Não. Ela tinha um marido algumas vezes para dormir com ela, mas Deus ia suprindo a necessidade dela, ia dando filhos. Você agora imagina Jacó voltando do campo de tarde. Saía Rúben, Baba! E atrás dele, lá vinha Simeão, mais devagar. Depois vinha Judá engatinhando. Levi engatinhando e Judá no colo. Para onde é que esses meninos levavam o pai? Para a tenda de Lia.
Lógico. Eles levavam para a tenda de Lia. Raquel, capítulo 30. Viu Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Olhe agora quem é Raquel. Ela teve ciúme. Por acaso o ciúme não é uma carnalidade? É. Cuidado com obras da carne na sua vida. Porque lá no Éden, uma das maldições que vem sobre o diabo, porque ali não era uma serpente, o diabo se travestiu de serpente. Ele é o primeiro travesti da história. A mulher olhou e pensou que era uma serpente. Mas Deus sabia, ali dentro estava o diabo. Ele disse: tu comerás pó todos os dias da tua vida. Você diz: mas irmã, serpente come pó? Eu digo: não. Mas ali era o diabo. E o diabo come pó? O pó é a carne. E o diabo come carne? Sim, ele se alimenta das obras da carne. E quanto mais nós agimos na carne, mais nós fortalecemos as obras das trevas na nossa vida. Obras da carne, Gálatas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizades, porfias, iras, contendas, discórdias, facções, dissensões, ciúmes, invejas, bebedices e glutonaria. Quanto mais você pratica isso, mais você vai fortalecendo a ação do inferno na sua alma. Raquelzinha, tão linda, teve ciúmes, teve inveja. Raquel teve ciúmes. O ciúme e a inveja são dois gigantes assassinos. A pessoa que tem inveja, que tem ciúme, ela deitada ou dentro da igreja, sentadinha, ela mata uma pessoa. Porque o ciúme e a inveja andam de mãos dadas. Ninguém tem ciúme nem inveja. Eu não vou ter inveja de um pregador que está pregando lá no interior da Austrália. Nunca vi, não conheço. Mas eu posso ter inveja do pastor daqui dessa igreja, que dá bem perto de mim. Porque o ciúme e a inveja, ele ataca nos relacionamentos. Lembra de quem foi que os filhos de Jacó tiveram inveja? De José, que era irmão. E quiseram matá-lo, venderam para os ismaelitas. De quem foi que Caim teve inveja? Do irmão. E o matou. Matou. Porque o ciúme e a inveja desejam a morte. Nunca pense que uma pessoa que tem ciúme de você tem ciúme porque ama, não. O amor não arde em ciúmes. Não pense que ciúme é demonstração de amor. Não é. É demonstração de carnalidade. Quem devia brigar era Lia, não era? Pois quem teve ciúme foi Raquel. Raquelzinha se sentia a rainha. Eu sou linda. Meu marido é apaixonado por mim. Sabe o que foi que ela fez? Está escrito aqui. Eu queria que você visse o caráter das duas mulheres. Raquel disse: dá-me filhos, senão morrerei. O que é que você vai fazer sem mim, Jacó?
Se eu morrer, você fica sem a mulher que você ama. Você não vai ser mais ninguém. Porque você não pode ficar sem mim. Porque eu sou tão importante na sua vida. Dá-me filhos. Você viu que Raquel pedia o filho de Jacó e Lia pedia o filho de Deus. Lia olhava para Deus como aquele que provê o filho. Jacó olhava para o marido, achando que era um marido que provê o filho. Não. Quem provê o filho é Deus. Você viu ontem? Eu sempre vou guardar essa frase. Da Renata. Quando eu descobri que estava grávida. Como é que você descobre que está grávida? Você tem filhos? Como é o nome do primeiro? Thaís. Quantos dias, semanas ou meses você descobriu? Estou grávida. 2 meses. É a nossa irmã que está dizendo, eu não estou inventando, que ela tinha uma pessoa dentro dela 2 meses, 60 dias, e ela não sabia. Não era lombriga, não, era uma pessoa. Quando descobriu, tomou um susto. Por quê? Foi falar com o marido, se assustou. Por quê? Porque não foram eles que fizeram. Fizemos tal dia. Vai ser assim, assim, assim. É uma menina. Não sabiam de nada. Nada. Deus, quando fez a mulher, botou no ventre dela um berço para receber o material específico do homem. O material, pega ali, Deus, o Criador, começa. Ele traz uma vida que está com ele há muito tempo e ele começa a tecer um corpo para aquela vida. Porque aquela vida veio lá do reino espiritual. Ela não pode subsistir na terra sem um corpo feito da matéria da terra. Então precisa um corpo. O que vai acontecer? Esse homem, se ele desaparecer, não vai fazer mais falta. Porque a parte dele ele deu. Agora Deus vai pegar todo o material da mãe. Todo o cálcio. Todo o oxigênio. Tudo. E vai tecendo um corpo, pouco a pouco. O salmista, quando ora, ele diz, tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, Salmo 139. E no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia. Para onde irei? Para onde me ausentarei da tua ausência? Se tomo as asas da alva e me detenho nos confins dos mares, lá a tua destra me alcançará. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Quando Deus fala com o profeta Jeremias, no capítulo 1, ele diz, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Em Efésios 1, Paulo diz, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Então, seu pai e sua mãe receberam a honra de parir, criar o que Deus fez.
Lia ia a Deus, que faz o filho. Raquel ia ao marido, que não sabe fazer filho. Carnalidade, cegueira. Só que a essa altura, Jacó já não estava mais aguentando com a lindinha dele, com a esposa linda, com o trunfo dele. Olha a resposta de Jacó para Raquel no versículo 2 do capítulo 30. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu no lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Está vendo? E ela, egoisticamente, não aguentava ver os filhos de Lia levando Jacó para a tenda da mãe deles. Ela disse: vai ter filho com a minha serva Bila, assim vai ter filho seu aqui dentro de casa. Você não precisa mais ir para lá. E deu Bila. E Jacó, naquela época, isso era perfeitamente normal e certo. E ele dormiu com Bila, e ele engravidou Bila. Ela teve o primeiro filho, Dan. E depois deitou de novo com ela, ela teve o segundo filho, Naftali. Vocês querem ver quem é esse filho Dan? Querem? Então, que nasceu da pirraça de Raquel. Vocês abram lá no final de Gênesis, no capítulo 49, quando Jacó está abençoando todas as tribos de Israel. Ele deu uma bênção para cada um. No capítulo 49, no versículo 17, olha como ele abençoa Dan. Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Olhe quem foi esse Dan. Eu tenho mais uma coisa de Dan para dizer para vocês. A palavra de Deus diz que por boca de 2 testemunhos todos conhecimento será estabelecida. Vai lá em Apocalipse no capítulo 7. No capítulo 7, olha, enquanto vocês procuram, eu quero dizer para vocês que João, quando escreve essa carta maravilhosa para a noiva que somos nós, às vezes ele diz vi, às vezes ele diz ouvi, e às vezes ele diz vi e ouvi. Aqui no capítulo 7, ele vai falar dos 4 anjos nos 4 cantos da terra, mas no versículo 4, ele diz: então ouvi, no versículo 4, o número dos que foram selados, que era de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Todas. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulun, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Cadê Dan? Você viu Dan? Não, não está. Mas João diz que foram todas. Quem foi que entrou no lugar de Dan? Manassés, o primogênito de José. Ele foi retirado. Não será selado. O filho que nasceu da pirraça de Raquel. Deixa eu falar. Vamos voltar para a nossa pregação.
Quantas vezes mulheres engravidam para segurar o marido? Ou engravidam porque o rapaz está quase desistindo do noivado. E usam o filho para segurar o marido. E usam o filho para resolver problema doméstico. Usam o filho para pirraçar o marido. E se o marido casa com outra, elas usam o filho para perturbar. Foi isso que Raquel fez, usando Dan. Olha a maldição que vem sobre Dan. Está vendo? Quantas vezes o caráter, a carnalidade está arrebentando e nós não sabemos, e nós não tomamos conhecimento, e acontece. E é velho isso, já no tempo de Lia e Raquel. Você vai ver que lá no Oriente tem uma fruta chamada mandrágora. Ela é mais ou menos assim, eu sempre digo que ela parece com um umbu, mas vocês aqui do Sul não conhecem umbu. Quem conhece umbu aqui? O quê? Vocês vieram do Nordeste? Sabe umbu, assim, pequeno, verdinho, é daquele jeito, verde musgo, quando está verde. A mandrágora é assim. Depois, quando ela vai amadurecendo, ela vai ficando amarelinha. Quando ela fica lilás, do mesmo lado onde estava amarela, ela está madura para comer. E a mandrágora é tida como um fruto afrodisíaco. Então as pessoas comem muito a mandrágora, as pessoas tomam chá da folha de mandrágora, porque cura esterilidade, é o que eles dizem. Nós vamos ver agora no versículo 15, daqui do versículo do capítulo 30 de Gênesis. Não. No versículo 14, foi Rúben, o filho mais velho de Lia, nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras do teu filho. Ela não diz meu sobrinho, teu filho. Respondeu Lia, achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Olha que clima familiar. Olha a resposta de Raquelzinha tão linda. Ele te possuirá esta noite a troco das mandrágoras do teu filho. Jacó só dormia com Lia se Raquel permitisse. Ela é que mandava. Ela era a mulher linda. Ela era a paixão da vida de Jacó. Não sabia ela que a medida dele estava se enchendo. Lia não estava interessada em mandrágora, ela não precisava de mandrágora, ela queria era o marido. Ela queria a restituição. Ela queria de volta o relacionamento. Ela amava o marido dela, apesar de rejeitada, humilhada. Ela cria no Deus que lhe deu filhos. Ela olhava para frente e via, sabia a mão de Deus na vida dela. Sabe o que foi que ela disse? Toma as mandrágoras. Eu estou interessada no marido. Às vezes eu fico pensando, Lia, sabia a hora que Jacó voltava do campo. Ela toma o banho, deve ter posto uma roupa muito esvoaçante, muito linda, aquele véu que elas usavam.
e toda perfumada. Ela vai ao encontro de Jacó. Jacó vem todo suado, todo fedido de ovelha. Ela passa a mão nele e diz para ele, versículo 16: à tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. Que preço! Marido de aluguel. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia. Ela concebeu e deu à luz ao 5º filho. Então o chamou Issacar, preço pago. E depois ela engravidou de novo. Ela diz: Deus me concedeu excelente dote, e teve o filho Zebulon. Nós vamos ver que Jacó também deitou com a serva de Lia, Zilpa, e ela teve 2 filhos, Aser, que significa o teu pão será abundante e tu multiplicarás delícias reais, e Gade. Pronto. Nós vamos ver também que Raquel teve o filho José e depois morreu quando pariu Benjamim. Mas tem uma coisa que nós precisamos falar sobre o caráter de Raquel. No capítulo 31 aqui, você sabe que Jacó aprontou lá muito na casa de Labão, e quando Labão foi para a tosquia das ovelhas, ele pegou o seu rebanho, pegou suas mulheres, seus filhos, suas servas e tudo, e foi embora para a terra do pai dele, que a essa altura já tinha morrido. E foi embora. Quando Labão voltou para casa, que não encontrou Jacó, não encontrou seus filhos, suas filhas, netos, nada, ele tomou um susto. Mas quando ele viu que tinham sumido os ídolos do lar, as imagens que ele adorava, ele disse: eu vou atrás. E ele foi ao encalço de Jacó. E quando ele encontra Jacó, depois de muita conversa e muita briga, Jacó, ele disse para Jacó: agora que partiste, no versículo 20, de vez, porque tens saudade da casa do teu pai, porque me furtaste os meus deuses. Olha, Labão está dizendo isso para Jacó. Tu és ladrão. Tu roubaste os meus deuses enquanto eu não estava em casa. E tu os trouxeste comigo e eu vim buscar os meus deuses. Jacó tomou um susto. Ele foi acusado de ladrão. Então, respondeu Jacó, versículo 31. Porque tive medo, pois calculei não sucederá que me tome à força suas filhas. Agora, olhe o que é palavra. No versículo 32, olha o que sai da boca de Jacó. Não viva aquele com quem acharem os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Raquelzinha roubou os ídolos do lar do pai. E escondeu tudo do marido. O marido não sabia de nada. Quantas vezes
Fazemos coisas escondidas do nosso marido. E quando o marido é pego de surpresa, que revolta que deve dar no coração desse homem, porque ele foi enganado pela própria esposa. Você sabe que inimigo não trai, não é? Quem trai é a pessoa que está do lado. Por isso que a Bíblia diz, e Jesus repete, aquele que compartilhava comigo a mesa levantou contra mim o calcanhar. A traição é algo tão horrível que você vai ver quando Paulo recebe de Jesus a revelação da ceia. Tantas coisas aconteceram naquela quinta-feira à noite. Houve a Páscoa, houve a revelação do pão. Jesus Cristo revelou o cálice da nova aliança, não é? Mas Jesus Cristo vai para o Getsemane e lá ele é preso. Mas o que marcou aquela noite que Jesus Cristo disse para Paulo?